Você está usando testosterona achando que vai mudar de vida? E se eu te disser que isso pode te levar para uma UTI e até mesmo a morte? Calma, eu não sou contra a reposição de testosterona. Eu só vou te mostrar como isso deve ser feito e os riscos que isso pode te trazer, levando até a riscos fatais que talvez você não saiba. Meu nome é Paulo Meneguinho, eu sou médico urologista, especialista em saúde sexual, performance e cirurgias urológicas. A busca pelo corpo perfeito e performance leva a cada dia mais homens procurarem a hormonização masculina. O que é isso? O uso indiscriminado de testosterona para fins estéticos e de performance, que pode trazer, como sabido e como já colocado no começo desse vídeo, a riscos que podem ser fatais. Tivemos notícias dramáticas recentemente, inclusive de um médico que ensinava pacientes a repor testosterona ou suplementar testosterona, que acabou falecendo e possivelmente faleceu por um abuso e um incremento de risco cardiovascular causado por essas drogas. E se eu te disser que além do risco cardíaco, você pode ficar infértil para o resto da vida? E se eu te disser que você pode ficar feio e ter uma deformação do seu corpo que você não percebe e que te leva a um vício de cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais sem fim? E o fim a gente já sabe, pode te levar lá para baixo. A reposição hormonal ela é muito bem indicada em homens com deficiência androgênica do envelhecimento masculino, por exemplo, ou homens com obesidade, no qual a testosterona é convertida em estrogênio por uma enzima que todos já conhecem, chama aromatase. Ou pacientes que têm algum problema de origem central, pacientes que tiraram os testículos, ou pacientes que querem um desempenho acima da média. Porém, quais são os riscos? Eles existem? Isso aqui que eu vou te mostrar nesse vídeo. Vamos lá. Primeiro grande risco é o risco chega a ser até 9 vezes maior a frequência de insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? É dificuldade do sangue, do coração, de bombear sangue para órgãos excepcionais e fundamentais para o corpo. Cérebro, pulmões e músculo. E o paciente, às vezes, com essa doença, chega a ter dificuldade de subir um lance de escadas e acaba, às vezes, falecendo com dificuldade de respirar. É dramático. E por que isso ocorre com o uso indiscriminado da testosterona? A testosterona, para quem não sabe, ela é um hormônio que causa hipertrofia. E nos músculos cardíacos, ele eleva uma hipertrofia do músculo do coração, que tem que bombear mais sangue para aquele excesso de músculo causado pelo uso indiscriminado. Com o passar do tempo, o músculo vai ficando mais forte e o coração vai perdendo a capacidade, vai diminuindo suas câmeras, vai perdendo a capacidade de jogar sangue para o resto do corpo. Isso aí aumenta muito o risco desse tipo de situação. Outro risco aumentado, risco de infarto e derrame cerebral. Você já ouviu falar de algum paciente com 50 anos que, uma dor no peito, UTI, massagem cardíaca e não voltou? Ou aquele seu avô que teve um derrame cerebral e ficou 10 anos de uma cama, né? Então, sempre que o médico vai prescrever testosterona, ele tem que saber disso. Por que os eventos cardiovasculares são aumentados? E como a gente consegue reverter o uso, isso é o mais importante, reverter o risco do uso da testosterona de forma adequada para que você tenha performance, para que você ganhe massa muscular e melhore sua libido, sem correr o risco de ter esse tanto de complicação que eu disse que existe. Antes de eu prosseguir do porquê que a gente aumenta o risco e de como reverter isso, eu preciso que você se inscreva no canal e deixe um like aqui, para que eu consiga fazer o vídeo, uma segunda e uma terceira continuação desse tema. E se você tem um amiguinho de academia ali que acha que tá tudo bem, que tá 3 vezes o seu tamanho, também compartilha esse vídeo com ele, que provavelmente ele tá precisando e tá correndo um risco de vida. Como que a gente pode aumentar também o risco do uso da testosterona em níveis elevados? A testosterona, ela aumenta a viscosidade do sangue. Como ela precisa de mais músculo, como precisa levar mais oxigênio para o músculo, a testosterona estimula as células de produção de sangue, que são as células da medula óssea, a produzirem mais glóbulos vermelhos. E os glóbulos vermelhos são células que levam sangue para o músculo, são as hemácias. Como a produção é elevada de hemácias, o sangue fica mais grosso e ele pode entupir os vasos de sangue e deixar de levar sangue para onde precisa. Calma lá, Dr. Paulo, você está falando de cardiologia aqui no canal. Meu interesse é sexo e performance. Exato. E o uso da testosterona pode estar acabando com a sua vida. Eu vou te mostrar como isso pode estar acabando com a sua vida agora. Você usa testosterona. Eu vou dar um exemplo. O João, 38 anos, começou a usar testosterona, começou a ter uma performance excepcional. Antes, ele transava
3 vezes por mês, agora 3 por dia. Isso leva uma falsa impressão de que está tudo bem. João está usando um nível suprafisiológico de testosterona. Cada dia que passa, o seu testículo vai diminuindo. E ele não percebe, porque ele não está olhando o seu testículo todo dia. Um belo dia ele vem no consultório, eu doso a testosterona e eu falo, João, você está com risco de infartar. Você está com os glóbulos brancos lá em cima. Você não está vendo, mas você está até feio, você está muito grande, cara. E sua pressão arterial já está elevada. E agora? Eu acho, João, que você deve parar com a testosterona. Nesse momento que o João para com a testosterona, a vida dele acaba. E por quê? O testículo dele já não é capaz de produzir mais testosterona. E aí, ele se frustra, porque além dele não ter mais aquelas 3 relações por dia, ele não consegue manter aquelas 3 que ele tinha no mês, porque a sua libido já foi embora e sua testosterona basal caiu lá embaixo. E o pior, João arrumou, naquela época do auge, uma mulher mais nova que queria ter filho com ele. E hoje ele já não pode mais ter filhos. Então, por exemplo, esse João lá atrás poderia ter feito uma educação de alimentação, uma revisão do sono, um acompanhamento com personal trainer e poderia sim ter feito artifícios de subir a testosterona sem usar a testosterona, por exemplo. Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo de como subir a testosterona com meio comprimido por dia. Dr. Marcos tem um vídeo que fala 5 formas de elevar a testosterona de forma natural. Então, nem tudo que é para um é para o outro. E você não pode extrapolar todos esses conhecimentos de internet, de coaches, etc., para a sua vida pessoal, como se isso não fosse te trazer nenhum risco. Você gostou desse assunto? Então, já aproveita, clica aqui nesse vídeo de como subir a testosterona com meio comprimido e dá uma força para o nosso canal. Um grande abraço.